Desculpe a demora, mas eu prometo que a espera vai ter valido muito a pena. Pensa bem, isso não é só problema de motociclista. Você pode estar andando na calçada e um carro invadir, um ciclista cruzar a faixa, seu filho está descendo de um ônibus e ser quase atropelado, ou aquela ultrapassagenzinha vira colisão. O nosso conteúdo, ele salva vidas. E para quem vive no trânsito, ou seja, atrás de um volante, de um guidão, da bike ou como pedestre, esse é o manual de sobrevivência urbana que você precisa. O saber como agir não é uma opção, é um dever de segurança coletiva que vai transformar realidades. As primeiras horas, minutos e até nos segundos após o fato ou acontecimento, as suas atitudes irão determinar todo o desfecho. Apresento o guia completo para qualquer cenário, uma colisão com vítimas até danos materiais. E aí, na boa, não precisa anotar, que eu vou deixar um checklist. Presta atenção, porque cada detalhe aqui vai definir se você vai dormir tranquilo ou vai acordar desesperado. Tudo isso aqui cabe num papel que vai proteger o seu futuro e sua carteira. Se você se deparar numa situação como essa, 2 pilares fazem a diferença: calma e precisão, e seguir esses passos fundamentais. Você entende que ali já tem um estado de emergência decretado, certo? Então a primeira coisa a fazer é enxergar todo o ambiente para ver se você não se coloca em risco ao ajudar a pessoa e se a pessoa também não vai correr mais risco. E aí chegar até ela e verificar se está consciente, a pulsação e a respiração. E para medir o nível de consciência, pergunte o nome completo da pessoa, o mês e o ano que ela nasceu. Ela respondendo, faça mais 3 perguntas-chave. Aonde está a dor, se ela consegue mover os dedos e se está com tontura. E assim que garantir a estabilidade do ferido, você vai ligar imediatamente para o SAMU 192 para atendimento médico, para a polícia 190 para registrar o ocorrido e para os bombeiros 193 se ocorrer a necessidade de resgate técnico, quando a pessoa está presa nas ferragens ou tem combustível vazando. E nessa ligação você vai informar o local exato, com ponto de referência, do próximo shopping, é perto do metrô, o número de vítimas e o tipo de acidente, foi atropelamento, 2 carros, moto, e o estado do acidentado. Está com sangramento, está inconsciente, não está respirando. Nunca deixe a pessoa acidentada se movimentar. Proteja a cabeça, apoie levemente as mãos, mantendo alinhada, sem virar ou inclinar. E mesmo a pessoa reclamando de dor ou incômodo, nunca coloque no colo ou faça um travesseiro improvisado com uma camiseta. Isso pode gerar lesões na coluna ou agravar as fraturas. Mantenha a pessoa calma, tranquilizando-a, informando que o resgate e ajuda já está a caminho e, se for possível, cobri-la com um casaco, um cobertor para evitar hipotermia. Enquanto os primeiros socorros acontecem, em paralelo, trate de isolar a área, usando uma barraca, não é brincadeira. Pisca-alerta, triângulo ou objetos ali disponíveis, um galho, alguma coisa assim. Ficou muito bom! Essas ações, elas devem ocorrer de maneira simultânea e coordenada. Você também tem que anotar o horário exato do ocorrido, porque isso vai ajudar para médico, policial e nos seguros. E também pedir confirmação para as testemunhas. Eu estou pensando aqui, outra coisa que você vai precisar fazer é afastar os curiosos, para evitar uma exposição desnecessária. E também por questão de privacidade, de novos riscos. E isso também vai demonstrar a sua conduta adequada, hein? E por último, mas não menos importante, o contato que deve ser feito com os familiares, os responsáveis. Siga minhas orientações para notificar de maneira humanizada e segura. Sempre comunique, independente do estado da vítima, se ela estiver consciente ou não. Prefira você fazer a ligação, se sentir segurança, claro, em vez de delegar para outras pessoas envolvidas. Seja claro e calmo ao falar, apresentando-se: oi, meu nome é tal, eu falo o celular da pessoa tal, dê informações básicas, ela está consciente, atendida
houve um incidente no local e oriente sobre o deslocamento. Não venha com pressa, o resgate está a caminho, ela está sendo assistida, e adaptando a comunicação, usando termos simples e tranquilizadores, principalmente se a pessoa que for receber a ligação é uma idosa ou tem algum problema de saúde. Para que você entenda como funciona na prática, eu vou compartilhar uma história real que eu vivi. Era uma segunda-feira, eu estava voltando para casa por volta de umas 9 horas, rua tranquila. De repente eu vejo um vulto subindo, pum, cai na frente da moto. Era um homem de aproximadamente uns 65 anos, tinha acabado de ser atropelado. A motorista que vinha não viu ele era de guincho de caminhão, então ele estava na rua tirando a foto do caminhão que ele ia guinchar. E aí ocorreu o incidente. Eu parei a moto próximo a ele, né? Não tinha, como eu falei, a rua era tranquila. Só que esse senhor não estava sozinho. Ele estava com alguns colegas de trabalho e na hora, esses caras começaram a ligar para um monte de gente. Eu fiquei ali com ele, perguntando como ele estava, onde que estava a dor, se ele sentia tontura, se tinha sangramento, né? Já liguei também para o 90 e para o 192 nesse momento. Só que aí eu comecei a reparar os caras ligando pro filho desse senhor. Olha como foi a ligação. Meu, você não sabe, seu pai acabou de ser atropelado, você tem que vir pra cá. Como eu vi que ali tava tranquilo, eu fui até, era um rapaz novo, cara. Só que assim, ele corria de um lado pro outro da rua. Não, seu pai. Eu falei, cara, calma, senão você vai causar outro acidente. Vamos dar prioridade pra ele. Ele foi acidentado, a gente tá bem, e depois a gente controla todo o resto. Então você se incomoda se eu ligar para as outras pessoas avisando sobre o ocorrido? Ele me deu o celular, o que eu fiz? Liguei para o patrão dele, né, para o dono da empresa. E como que eu fiz a ligação? A gente não se conhece, eu tô aqui no local com o senhor tal, houve um acontecimento, ele está bem, o resgate está a caminho, mas foi um atropelamento, né? E aí, com isso já pronto, eu fui ajudar a senhora que tinha atropelado, porque ela também estava num estado de nervos. Perguntei se tinha alguém que podia vir acompanhá-la, né? E aí, enquanto isso tudo acontecia, o filho do cara chegou. Ele chegou a milhão, dando cavalo de pau. Cadê meu pai? Quem causou isso? Falei, calma, teu pai tá bem. Quem causou isso foi aquela senhora. Ela está aqui, ela vai prestar o socorro. A polícia já foi acionada, o SAMU já foi acionado, né? E todo mundo ficou ali até o resgate chegar. Isso demorou por volta de 1h30, 2 horas. Enquanto esse tempo foi passando, eu fui conversando com ele, explicando a situação, que ele tinha que ficar naquela situação. Foi uma das primeiras vezes que eu presenciei e ajudei num caso como esse com vítimas, né? Rodando quase todos os dias eu vejo situações como essa e nunca é fácil. Nunca é fácil, eu falando agora, parece uma coisa simplista, mas no momento você entra num caos, é uma adrenalina. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês de uma maneira viva, né, real, tudo isso, e deixar todos esses pontos expostos aqui para orientar da melhor maneira possível. E pelo amor de São Cristóvão, se não for ajudar, não atrapalha. Sabe aqueles engarrafamentos que se formam? 47% é por motorista diminuindo a velocidade só por curiosidade. Você acredita?